Eu sou Maíra, sou mãe do Tito e da Laura, sou mulher do Cláudio, sou filha do Wagner e da Rosane, e é com esse CPF que eu vou conversar com vocês, né? Mais do que com o CNPJ, que hoje eu tô liderando aí, que é o Ensina, né? E eu faço, na verdade, essa aposta nos CPFs porque a minha grande paixão é gente, né? Por isso que eu escolhi fazer jornalismo lá atrás, achei que essa era a oportunidade que eu teria de lidar com o maior número de gentes possível. E, no decorrer da minha trajetória, eu fui me identificando muito com a fala da Nath, porque eu também fui experimentando uma série de coisas muito diferentes. Então, como jornalista mesmo, só trabalhei como estagiária. E aí me vejo aqui hoje no TEDx vindo falar sobre crença, né? E isso é uma grande responsabilidade, né? Ter um espaço como esse, que chega na escala, que eu sei que esse evento vai chegar, falando de ideias, falando de inspiração, e falando de influências positivas, né? E quando me ligaram, me fizeram o convite, eu fiquei super feliz, aproveito para reiterar aí o agradecimento. Eu lembro que a Dani, pequenininha, que é uma máquina que ajuda a organizar isso tudo, me falou: Maíra, mas qual é o nome da sua palestra? Eu não tinha a menor ideia de qual era o nome, né, da minha fala e tal. E eu falei: olha, o nome vai ser Presentes Viáveis, como uma resposta a esses futuros possíveis, né? Porque acho que a gente tem tantos desafios nesse país, a urgência é tão grande, né? Tão grande que a gente tem que olhar para o presente e ver que agora, no curtíssimo prazo, a gente já pode começar a fazer muita mudança. E aí, para começar a falar sobre isso, eu vou trazer para vocês... Será que eu vou? Vou. Vou trazer para vocês, na verdade, uma primeira palavra-chave que vai pautar, na verdade, toda essa nossa conversa, que é a transformação, né? A origem dessa palavra, a origem latina, já que todo mundo aqui, de alguma forma, foi buscando, né, as origens das palavras, né? O trans é do para além de, né? Aquilo que vai além de algo que está posto. E o Matione tem exatamente a ver com o processo da mudança de algo que tem um formato pré-estabelecido. Né? Isso que é a transformação. E, para falar de transformação, eu trouxe essas três figuras, né? O Einstein, eu acho que bateu o recorde de aparição aqui hoje no TEDx, porque essas pessoas, dentro dos seus itinerários, dentro das suas crenças, elas também propuseram e promoveram transformações dentro dos séculos em que viveram e dentro das áreas em que atuaram, né? O Einstein, o Gandhi e o Nobel, cada um do seu jeito, propuseram, influenciaram e modificaram histórias, né? Histórias de vida. E aí você fala, né, você deve pensar, pô, Maíra, você está falando do Einstein, né, cara? Você está falando do Nobel, você está falando do Gandhi. E aí, no momento que eu estava imaginando como que ia ser esse nosso bate-papo, eu pensei que antes dele ser o Einstein, ele era o Einstein, na Alemanha, né? Antes do Nobel, que, na verdade, trouxe à tona, né, e criou o Prêmio Nobel exatamente para reconhecer e para estimular que mais pessoas contribuíssem com o desenvolvimento social, econômico, pesquisa, dentro dos seus vários lugares de origem, ele também, lá na Suécia, era só o Nobel, né? E o Gandhi, deixei ele aqui no meio, não foi à toa, não, que, com toda a sua crença e a sua aposta na não-violência, né, foi fazendo um grande movimento dentro do modelo do Estado da Índia moderno, de acreditar que uma reforma, uma revolução, poderia ser feita sem violência, né? Através da não-violência é que ele acreditava nessa mudança. E aí, falando desses grandes nomes, que só se transformaram em grandes nomes porque tiveram esse impacto e conseguiram, em algum momento, ter esse reconhecimento num nível global, é que eu começo a falar um pouco sobre esses nomes desconhecidos, né? Esses pequenos nomes que hoje estão espalhados pelo mundo inteiro e que, diariamente, silenciosamente, fazem as suas micro-revoluções, né? E eu brinco que a micro-revolução ela começa no momento que você, descendo do seu prédio, entra no elevador e dá o bom dia para alguém, né? Isso já é, cara, assim, uma salva de palmas para quem faz isso, porque muitas vezes eu entro no elevador, dou bom dia e silêncio do lado de lá, né? E essa micro-revolução diária ela é feita exatamente por pessoas como nós, né? Como eu, como cada um de vocês que está aqui, como milhares e milhares de pessoas que estão fora dessa sala, estão fora desse país e, quiçá, fora deste planeta. E aí, para falar de micro-revolução, eu vou trazer uma pessoa para vocês que eu falei do início da minha apresentação, que é a Rosane, minha mãe. A Rosane, ela foi professora da rede municipal e da rede estadual, durante muitos anos. Foi ela que me inspirou, né? Toda a minha trajetória também foi dentro de escola pública, desde a educação básica até o ensino superior.
E a Rosane, na minha leitura, foi uma micro-revolucionária, né? E minha mãe faleceu em 2008. E quando ela faleceu, eu encontrei uma carta dela, e é importante citar isso, uma carta que ela tinha escrito 40 anos antes, 1968. E ela escreveu essa carta com outros 13 professores do município de Nova Iguaçu, que é um município na Baixada do estado do Rio de Janeiro. E essa carta pleiteava, 43 anos atrás, ou seja, 40 anos antes dela falecer, uma qualidade de educação para todos no município de Nova Iguaçu. E hoje, 43 anos depois, estou eu aqui, com uma trajetória que na área de educação já tem alguns anos a mais, mas vindo falar para vocês um pouco do Ensina, que foi o convite que me foi feito, mas eu quis trazer o Ensina como um meio, não o Ensina como um fim desse nosso papo. E aí, agora, dentro dessa linha, seguindo um pouco até muito do que já foi falado aqui, do que a Ana Gabriela trouxe até sobre o cenário da educação, é que eu vou começar a falar para vocês de como é que a gente faz para estimular e para trazer mais pessoas que venham a empreender dentro dessa área, que é uma área tão fundamental no país, que é a educação, e, em especial, pensando em educação e política pública. Então, olhando um pouquinho para essa história que eu contei, todo mundo sabe que a educação é um caminho fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país. Isso não é novidade para ninguém, tem sido badalado nos principais jornais, nas principais revistas do país, isso não é uma questão só do Brasil, isso é uma questão do mundo. E mesmo a gente sabendo que a educação é a base para isso, ainda assim, anos depois, eu estou aqui 43 anos depois falando de uma carta que foi escrita em 1968, no Brasil a gente ainda tem esses números sendo apresentados. Eu costumo dizer que a gente tem passado por um grande genocídio educacional. A gente tem perdido gerações e gerações que, depois que a educação foi universalizada, então hoje a gente tem 99% das crianças e jovens desse país dentro das escolas, mas ainda assim a gente vem perdendo esses jovens. E aí, uma pergunta, se todo mundo puder me ajudar, quem aqui estudou até ensino médio em escola pública? É um número significativo. E universidade? Uma vez eu vi uma palestra do Bernardo Toro, um educador colombiano brilhante. E ele fez essa mesma pergunta, o auditório era mais ou menos desse tamanho, o número de pessoas que levantaram a mão foi praticamente o mesmo. Só que a pergunta dele foi, eu não pude fazer para vocês, que era, quem aqui tem filho estudando na escola pública? E muitos, na verdade, levantaram a mão, mas era a universidade, aí a universidade ele brincou que não valia, tinha que ser dentro da educação básica, e a resposta dele foi essa. No dia que a classe média voltar a ter os seus filhos dentro das escolas públicas, nesse momento a gente vai conseguir resgatar para a escola pública o papel que ela nunca deveria deixar de ter tido, que é de garantir uma formação de qualidade para todos, independente da sua origem. E falando sobre isso, tudo, falando de empreendedorismo, falando de transformação, falando de micro-revoluções, onde é que eu quero chegar? Quero chegar nessa história que eu acredito muito, que é o Ensina. O Ensina é uma organização super jovem, está no Brasil há muito pouco tempo, e o que ele faz, na verdade, é identificar um monte de gente que, de certa forma, eu acho que é que nem a gente que está aqui, com muito desejo, com muita vontade de aprender coisas novas, com muito otimismo, querendo fazer a diferença, seja numa escala menor, seja numa escala maior. E aí o que a gente faz é identificar um monte de gente jovem, recém-graduada, que saiu agora da universidade, para, ao invés de ir direto para o mercado de trabalho, viver uma experiência transformadora na área social. E o pano de fundo disso tudo é uma escola pública. Então, o que o Ensina faz nada mais é do que recrutar e selecionar um monte de gente muito legal, que vai passar 2 anos dando aula dentro da rede pública de ensino. A gente está fazendo isso agora lá no Rio de Janeiro, ainda num piloto pequenininho. E aí são nas escolas mais desafiadoras, nas principais favelas do Rio, áreas muito vulneráveis. E esses jovens passam esses 2 anos dando aula dentro dessa escola, trabalhando muito com o resgate de autoestima desses alunos, acreditando no potencial desses alunos, alunos esses que carregam histórias muito tristes, com as mais variadas ausências, com as mais variadas violências, onde ninguém, nem dentro da escola e nem fora da escola, acredita que, de verdade, esse jovem pode ser alguma coisa na vida muito diferente daquilo que ele estaria fadado a ser, e o tempo inteiro que a gente trabalha é com um senso de possibilidade, com altas expectativas em relação a esse aluno. Altas expectativas em relação a essa criança, porque ela tem que ser respeitada como qualquer criança, independente da sua origem, independente da sua trajetória, independente do seu leito familiar. Então, a proposta, a filosofia do ensino e o pensamento que ele tem é esse. E aí, para falar um pouco disso, do que são esses vários profissionais de várias áreas de formação
que assumem essa empreitada de trabalhar com educação, né? E muitos deles perguntavam: pô, mas eu sou engenheiro, né? O que que engenheiro tem a ver com educação? Eu sou advogado, o que que advogado tem a ver com educação? Eu sou economista, o que que tem? Eu sou pedagogo, esse não perguntava o que que tem a ver, porque já tinha feito essa escolha lá atrás, mas muitos deles perguntavam e falavam: você tem tudo a ver com a educação, porque a educação é uma questão social, a educação é uma questão da sociedade. E no dia que a gente tiver a sociedade inteira olhando, cuidando e zelando para uma educação, em especial a educação pública de qualidade, a gente brinca que a gente não vai ter o problema que a gente tem hoje com seleção brasileira de futebol, né, onde cada brasileiro é um pouquinho técnico da seleção. Né. No dia que cada brasileiro assumir para si a responsabilidade de também olhar para a questão da educação pública, seja da sua cidade, do seu estado, do seu país, a educação vai deixar de ser um problema, né, e vai voltar a ser a solução que sempre foi, mas que a gente está pedalando há muitos anos para conseguir reverter. E aí, para falar um pouquinho disso, eu trouxe os próprios Ensinas para apresentarem isso para vocês. Desculpa, fugi do slide, que nem o Bruno, no início da palestra. Isso tudo que eu estou falando que está acontecendo agora aqui no Brasil, na verdade, não é nenhuma novidade no mundo. O Ensina ele faz parte de uma rede que hoje já está em 22 países, já cresceu um número. Ele começou há 22 anos atrás, e aí é muito interessante, porque ele funciona dentro dessa filosofia, com esse mesmo processo de mobilização e engajamento em países como China, Paquistão e Índia, passando por Estônia, Letônia, chegando na América Latina, e todos com esse mesmo pensamento, com essa mesma vocação. Trazer muita gente boa para entender um dos problemas mais complexos do seu país, e só quando a gente entende com profundidade alguma coisa que a gente é capaz de propor qualquer tipo de mudança para ela, e é em cima disso que a gente vem trabalhando. E agora eu vou entrar um vídeo que são os próprios Ensinas, que é o nome que eles são chamados, falando um pouco do que é essa experiência de iniciar uma trajetória como essa, dando aula, sendo que muitos deles nunca tinham pisado numa sala de aula antes na vida. Formada em Ciências Sociais, jornalista, em Relações Internacionais. Sou advogado. Eu sou psicóloga. Cheguei para o Instituto de Verão com muito medo, muito insegura. Sem saber muito o que esperar. Cheguei aqui assim, meio receosa. Cheguei cheio de desconfiança minha, de outras pessoas. Eu nunca tinha dado aula. Nunca tinha dado aula antes. Eu nunca tinha dado aula antes, mas eu nunca dei aula. E comecei no Ensina para dar aula de português. Com muita motivação. Mês cheio de expectativas. Me falaram que eu ia dar aula de ciências. A primeira aula foi em desastre. Eu achava que no meu primeiro dia de aula eu ia me dar um branco, eu ia engasgar. A gente entra com muita interrogação. Caraca, será que eu vou conseguir? Vamos que vamos, com força total. Muito senso de possibilidade, muito exercício. Eu vi que era possível. Realmente é possível. Tenho certeza que é possível. O treinamento foi muito cansativo. Foi uma experiência de um mês, mas que vale por um ano. Tive bastante dificuldade nessas primeiras 3 semanas que a gente foi dar aula na Cidade de Deus. Eu consegui dar uma aula legal. A primeira aula, assim, não foi maravilhosa, mas os alunos já começaram a participar um pouquinho. O primeiro dia de sala de aula foi bastante difícil, me superei bastante. Eu encarei essa turma como um desafio. Posso dizer que eu entrei com a mesma expectativa que eu saio, a expectativa de transformação. E agora para poder mesmo transformar. Agora eu sei que eu posso, eu sei que o Ensina pode e tudo se transforma em realidade. A equipe do Ensina acreditou em mim. Eu tenho certeza da escolha que eu fiz. Sendo que a educação é um meio de transformação, você consegue transformar realmente as crianças e sair de uma nota 1 para uma nota 9. Eu já me sinto muito completa e realizada de trabalhar numa instituição como essa. E juntos construir essa mudança. Então, esses depoimentos foram gravados 1 mês e meio depois do primeiro treinamento que eles recebem para poder entrar em sala de aula, antes de passar os 2 anos fazendo parte do programa, né? E aí o mais importante disso tudo, na verdade, para além dos 2 anos em que eles estão fazendo a parte do programa, é o que acontece depois disso, né? Ou seja, para esses alunos, essa marca é real, o desempenho acadêmico melhora, eles começam a se comportar e se relacionar com a educação de uma forma diferente, porque o tempo inteiro a gente trabalha até muito usando as estratégias aí do game, né? Como é que você faz para isso fazer sentido para esse jovem? Como é que você faz para que essa educação de verdade comece a ter contato com ele, porque ele desconsidera a educação como algo importante para o resto da vida dele. A gente trabalha muito com a questão da liberdade, das oportunidades de escolha. Isso está totalmente associado, né, à sua trajetória acadêmica, porque desse desenho que a nossa sociedade vem se configurando, e é por isso que eles também precisam estar preparados para passar. E aí fazer das mudanças um processo irreversível para o país. Então, apesar da gente estar começando agora, ainda com uma história super recente lá no Rio, a ideia é que a gente consiga chegar
e impactar a nação inteira, né? Na verdade, o Ensina, ele é um programa que trabalha com formação de liderança jovem em educação. E apesar de começar com esse pilotinho ainda localizado para a gente entender como é que é a adaptação disso aqui para o Brasil, a ideia é que a gente comece já a fazer expansão de geografia e ocupar a nação inteira, né? O Brasil inteiro, porque tem muita gente que nem a gente, com um senso de possibilidade, com uma causa comum, e que, às vezes, não encontrou o lugar ideal, as pessoas certas para começar a trabalhar em prol de um objetivo que é um objetivo maior. Então, esse desenho do Ensina, na verdade, a leitura que a gente faz o tempo inteiro lá na organização é de que o ensino ele é só uma ponte, né? O mais legal do ensino é o que acontece depois dele. O mais legal do ensino é quando esses jovens começarem a ocupar lugares muito estratégicos dentro das suas áreas de formação, e alguns, dentro desses 22 anos de experiência, continuam e optam por continuar trabalhando com educação, outros voltam para a sua área de formação original, mas nunca deixam de considerar e de tratar e de cuidar dessa agenda, que é a agenda da educação e da política pública brasileira em relação a isso, né? Então, na verdade, ele não é um movimento, ele é ação, ele é mão na massa, ele é uma convocação para que realmente toda a sociedade entenda, incorpore e faça diferença lá na ponta, não apenas critique, né? É muito fácil a gente ler no jornal, é muito fácil a gente criticar, mas é muito difícil estar lá na ponta. Eu olho e vejo o nosso processo de seleção, vejo como que é a operação deles em sala de aula e falo, eu acho que eu nunca passaria nesse processo, eu não sei se eu teria esse fôlego que eles têm de todo dia de manhã acordar, perseverar e, apesar de tudo, estar lá, porque tem uma coisa maior, que é garantir mais oportunidade para essas crianças e uma oportunidade de aprendizagem absurda para eles, né? Que são esses agentes de transformação e que vão, de verdade, devagar, óbvio, né? Porque todo o processo de mudança leva muito tempo, começar a gerar essa revolução maior que começa com essas pequenas micro-revoluções, né? Então, acho que isso é um caminho para mostrar que é possível, que tem muita gente boa nesse país, né? Uma das grandes preocupações na época que a gente pensou em montar o ensino é, será que vai ter muita gente boa vindo das principais universidades do país, pô, saindo da universidade, podendo ir para o mercado de trabalho, querendo dar aula, né, em área vulnerável, nas escolas mais desafiadoras? Pô, ninguém vai querer fazer isso. E aí a gente teve mais de 2.400 candidatos que se inscreveram para tirar 30 nessa primeira geração. Então, tem muita gente boa querendo fazer, sim. E eu acho que essa é a mensagem otimista que eu deixo para vocês, né, que tem muita gente boa, que isso aqui que o TEDx promove, que o TEDx articula, é fundamental para que essas várias ideias continuem sendo propagadas, disseminadas, articuladas, empreendidas, e que, apesar de existirem vários futuros possíveis, existem muitos presentes viáveis. É isso. Obrigada.